Bem, Cuiabá são 7h38. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Capital FM o Tiago França, que é o secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Eu quero informar o ouvinte da capital, se você está parando seu carro aí, vai descer, vai para o escritório, você pode acompanhar a entrevista no escritório de duas formas, ou pela capitalfm.com.br, que é o nosso endereço eletrônico, ou pelo blog do antero.com.br, porque essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo blog do antero.com.br, e aí você pode acompanhar, inclusive, com as imagens aqui dos estúdios da Capital FM. Tiago França, bom dia, é um prazer enorme tê-lo aqui. Recentemente foram anunciadas algumas mudanças no trânsito de Cuiabá, aqui na São Sebastião, que parece que agora só vai em direção ao ponto, e uma outra rua que parece que só vem, a Ipiranga, né? Isso. Que só vem do porto para a cidade de Cuiabá. Qual que é o planejamento da prefeitura nessas mudanças de trânsito na capital? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital, né? É uma satisfação nossa, nós agradecemos, né, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui debatendo nessa temática tão importante com aquele que nos ouve. Falar da mobilidade urbana, Antero, de Cuiabá realmente é um tema bastante árido, né, e complexo. Nós sabemos, nós estamos falando de uma cidade quase tricentenária, né, que cresceu desenfreadamente, sem nenhum tipo de planejamento, de ordenamento, né, fazendo um breve relato histórico. Cuiabá cresce, né, mais especificamente em meados da década de 70, né, quando 75, quando instala ali a UFMT, e aí começa o asfaltamento da Fernando Corrêa, né, depois, né, dessa década em diante, né, a gente tem a criação do Centro Político Administrativo, quando há a abertura da historiador Rubens de Mendonça, né, a região do CPA, e de lá para cá a cidade ela cresceu, né, houve uma série de ocupações e invasões irregulares, né, um aumento na demanda de transporte coletivo, um aumento significativo da frota de Cuiabá. Pra você ter uma ideia, hoje nós temos aí aproximadamente 583 mil habitantes, uma frota de quase 400 mil veículos, né, circulam diariamente em Cuiabá 250 mil veículos dias, né, e associado a isso, mais especificamente nos últimos 2 anos, nós temos aí, né, alguns agravamentos, né, com as obras inacabadas, tanto obras quanto sinalizações não concluídas, né, chamadas de obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo do ano passado, né? Nós, em razão disso, nós há uns 2 meses atrás, né, reunidos com a nossa equipe técnica, idealizamos, né, um programa que nós chamamos ele até semelhante ao programa tocado com muita maestria pelo Marcelo Padeiro, que é o Novos Caminhos. Nós denominamos esse programa de Abrindo Caminhos, né? É uma espécie de caderno de projetos com várias intervenções viárias no trânsito de Cuiabá, né, mudança de sentido de via, revitalização de sinalizações, implantações, né, de sinalização, proibições de estacionamentos em alguns, né, como forma de darmos o pontapé inicial, né, para a construção e formatação de um outro grande desafio que nós temos pela frente agora, a partir desse segundo semestre, que é o plano de mobilidade urbana, né, do município de Cuiabá, uma exigência, inclusive, do governo federal para aporte de recursos do governo federal, né. O primeiro projeto foi o binário, né, São Sebastião e Ipiranga. Esse era um projeto antigo, que inclusive era para ter sido implantado pela extinta Secopa, né? Nós aprimoramos esses estudos, fizemos uma atualização desses dados, trafegavam ali aproximadamente 2.000 veículos hora pico. Por mês eram registrados uma espécie de 100 acidentes, principalmente em pontos de conflito, como Adão Bosco, Togo Pereira e Senador Metelo, né? Então, o que nós fizemos? Fizemos o prolongamento dela, a exemplo do que existe em várias capitais do país, inclusive em outros casos específicos de Mato Grosso, de Cuiabá, me perdoe. Né, a Presidente Marcos com a Marechal Deodoro, por exemplo, é um binário, né? A Togo com a Dom Bosco é um outro binário. Nós fizemos isso na São Sebastião com a Ipiranga. Ou seja, desde o dia 20 de junho, a São Sebastião, da Dom Bosco em diante, ela é sentido único, até a rua Prefeito Francisco Brito, na região de Cidade Alta, e a Ipiranga, da rua Maurício Cardoso, também da região Cidade Alta até a Dom Bosco, ela torna sentido único, sentido centro, né? Ou seja, garantindo aí uma melhor mobilidade, uma trafegabilidade, mas principalmente, Antero,
e aí eu quero fazer esse registro, pensando sempre na segurança viária. Né? A sociedade cuiabana aqui... Já tem algum dado sobre essa segurança? Eu sei que o período é curto. O período é curto, né? O que a gente pode antecipar até agora, né? Que realmente melhorou, né, no aspecto da mobilidade. Quando a gente fala mobilidade no sentido macro, não só a fluidez do veículo, mas acima de tudo a questão de travessia de pedestres com mais seguranças, né? Ampliamos a capacidade de estacionamento, principalmente na Avenida Ipiranga, que tem uma ligeira concentração de comércio ali, né, atendendo aí a um pedido dos comerciantes, porque a grande dificuldade do condutor cuiabano aqui, Antero, é que eles preocupam mais com o fluxo do veículo do que com a segurança viária de uma maneira geral. Né? Então as pessoas acham que o fato de estender uma rua no sentido único, né, é para o veículo, né, poder fluir e andar mais rápido, quando na realidade é o contrário, a gente está pensando num aspecto maior e melhor de segurança, né, porque aí você precisa contemplar a travessia de pedestres, né, você precisa pensar naquelas pessoas que têm mobilidade reduzida, exemplo dos cadeirantes, né, porque o trânsito é formado por vários atores, não apenas pelo automóvel. Tá, Cuiabá tem um projeto, né, que foi concebido durante a Copa do Mundo, esse projeto do VLT. Embora ele esteja inacabado, é bom a cidade já ir planejando que no futuro teremos VLT e os ônibus serão praticamente alimentadores do VLT. Isso vai estar previsto na licitação para novos ônibus em Cuiabá? E quando que deve ocorrer essa licitação de ônibus? Porque a prefeitura, na minha avaliação, equivocadamente adiou a licitação de ônibus. Realmente o transporte público, Antero, ele é o grande desafio, né, da atual gestão, é o grande desafio nosso lá da pasta enquanto secretário. Nós reconhecemos, né, que o sistema de transporte de Cuiabá, ele precisa realmente ser melhorado, precisa avançar. É importante destacar que nós estamos falando de um contrato de concessão de 2002, ou seja, há mais de 13 anos não há qualquer tipo de licitação nesse sentido. Mas as empresas já estão com prazo vencido, né? Eles apresentaram, em tese, esse contrato era para ter vencido em junho do ano passado, né? Eles apresentaram um aditivo ao prefeito, né, prorrogando esse contrato que foi estabelecido na gestão anterior, mas esse aditivo está sendo questionado, né, pela Justiça, pelo Ministério Público. A Procuradoria-Geral do município está acompanhando essa situação jurídica, né? E, como eu estava te dizendo, nós estamos em processo de construção final desse edital, né? O que está impactando hoje a publicação definitiva desse edital é realmente a questão do modal do VLT. O prefeito está, né, articulando uma agenda com o governador para a gente definir essa questão da rede de transportes. Hoje, sem o VLT, nós temos uma formatação, né? Com o VLT, essa realidade muda, como você acabou de dizer. Salvo engano, o VLT ele absorve 56% das linhas de ônibus em Cuiabá, ou seja, e isso tem gerado uma certa insegurança jurídica, né, para que a gente realmente publique esse edital, até porque nenhum, né, empresário desse setor ele vai querer participar diante de um cenário nebuloso como esse, né? O governo do estado definindo essa situação juntamente com o prefeito em relação ao modal, nós já temos condições hoje de publicar esse edital. Nós sabemos que a licitação de um transporte não é simples, não é licitar um copo descartável, uma caneta Bic, ela é complexa, né? A gente tem exemplos no Brasil afora. Recentemente Porto Alegre licitou o transporte, que inclusive desde 1920 Porto Alegre nunca tinha licitado o sistema de transportes, né? Existem fases, né? Uma lei autorizativa da Câmara, audiência pública, até a publicação do edital, né? Nós estamos nos esforçando para isso, que nós entendemos, o prefeito entende, Antero, que a licitação ela é o melhor caminho para a gente constituir um novo cenário, novas regras jurídicas e contratuais, né, para que a gente possa melhorar a qualidade da prestação desse serviço. Recentemente nós tivemos a oportunidade de divulgar que numa fiscalização, aliás, eu queria que o senhor dissesse o seguinte: tanto táxi quanto ônibus, as fiscalizações são realizadas por sua secretaria. Exato. E aí eu gostaria que você explicasse por que há uma exigência danada em relação aos taxistas e uma exigência afrouxada em relação aos ônibus. Mas eu gostaria que o senhor respondesse isso depois do intervalo comercial.
Jornal da Capital, primeira edição. Jornalismo levado a sério. Apresentação Antero Paes de Barros. Continue na Capital. Voltamos já. Capital. A partir de agora, você tem 1 minuto para ficar por dentro das transformações. O João quer saber qual é a atual situação da segurança em Mato Grosso. Segurança é um assunto que requer respostas rápidas. É por isso que o governo de Mato Grosso está colocando mais policiais nas ruas. Ainda este ano, mais de 1.300 profissionais serão contratados. Mais de 3 milhões de reais foram arrecadados num leilão judicial e outros 3 milhões foram apreendidos em operações de controle ao crime e serão investidos na segurança pública. Já foram adquiridas 200 viaturas, 200 motos, 1.200 pistolas e 3.000 coletes à prova de balas. Desde janeiro, as operações Impacto e Interior Seguro estão combatendo a criminalidade e a violência em todo o estado. Mais de 2 toneladas de droga foram apreendidas só este ano. O índice de homicídio reduziu 19% em todo o estado e 40% em Várzea Grande. Polícia nas ruas é população segura e para nós, transformar é administrar com responsabilidade. Acesse mt.gov.br e saiba mais. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. A Tim Nogueira Cuiabá desafia você, mulher. Super desafio 45 dias da Tim Nogueira Cuiabá. Você está preparada? Informações 36214078. Tim Nogueira, Avenida República do Líbano. O sonho de ter o seu lugar no mundo se constrói com a inteligência e a tecnologia do pré-moldado. Artemis, casas, sobrados, kitnetes e galpões. Ligue 3667-1258. O sonho é seu. Nós somos a solução. Artemis Pré-moldados. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 7h49. Eu estou entrevistando aqui o secretário da Mobilidade Urbana, Tiago França, e perguntei antes do intervalo uma reclamação dos taxistas. Por que a fiscalização dos taxistas é rigorosa e dos ônibus permanecem aí andando na cidade verdadeiros monstringos, rasga-roupas da população? Na realidade, Lino, Antero, me desculpa, que estava numa entrevista. Estava numa entrevista agora há pouco pelo telefone com o Lino, acabei confundindo. Fica à vontade, o Lino é que pode ficar ofendido com isso. Né? A fiscalização, ela existe, ela é permanente, ela faz parte de uma das atribuições dos nossos agentes de transporte, né? E ela existe de uma maneira imparcial, né? É claro que em razão dela, né, surge naturalmente toda uma chiadeira de um ou de outro segmento, né, mas pelos dados que eu tenho, e coincidentemente ontem foi me apresentado o relatório das diretorias do primeiro semestre, né, elas foram mais intensificadas em relação, até pelo que a gente passa no transporte público, do que quanto ao táxi. Nós apreendemos apenas 22 taxistas clandestinos, né, mas em relação ao transporte coletivo, por exemplo... 22 taxistas clandestinos apreendidos, os taxistas de verdade agradecem, né? Mas existe em alguns casos até um corporativismo em relação a isso, entendeu? É um trabalho que às vezes dificulta, em razão desse corporativismo, as nossas ações de fiscalização, a exemplo de mototáxi, né? Mas essa fiscalização, ela existe, independente de para quem quer que seja, ela é imparcial, né? Quanto ao transporte coletivo, nós aplicamos mais de 2.500 multas, 910 notificações, né? Mais de 200 operações nós deflagramos, mais de 10 advertências para os motoristas, suspendemos o motorista do atual sistema, né? Então essa é uma realidade que não procede, né? Ela é imparcial, a fiscalização ela vai acontecer sempre, independente de quem quer que seja, né? Se é o empresário de transporte coletivo, táxi ou mototáxi. De ônibus que teve todos os ônibus. Esse é um trabalho de uma vistoria que o prefeito determinou, iniciou na primeira quinzena de março, concluímos em junho, né? Foi uma vistoria em toda a frota do transporte Cuiabá. Infelizmente, né, essa vistoria detectou que a Norte-Sul, né, apenas corroborou o que a gente já esperava, fruto do nosso trabalho rotineiro. A Norte-Sul teve toda a frota ela reprovada, né? Já notificamos a Pantanal e Integração, já tivemos a resposta de compromisso de renovação de frota, Pantanal com 29, isso? A Integração com 21 ônibus, e a Norte-Sul estamos aguardando essa resposta. Exato. E como é que funciona isso? Tem todos os ônibus reprovados, mas continua circulando?
É porque o critério de reprovação, Antero, ele não chega a atingir a questão da segurança propriamente dita. Eles foram reprovados, né, por várias situações, né? A questão da vida útil da frota que está vencida, a questão da qualidade dos serviços, né? Então, a questão da segurança em si, ela não está totalmente comprometida. Notificamos ela. Estamos aguardando a resposta dela, da empresa, ainda está no prazo, mas já constituímos uma comissão, né, que está estudando dentro daquilo que é previsto no contrato de concessão. Se for preciso decretar a intervenção, nós vamos decretar, claro que do espaço para uma decisão do prefeito, né, e em último caso, se for necessário decretar a cassação também dessa concessão, nós decretaremos. Tá, nós temos aqui na ponta da linha o Joviano do CPA. Bom dia, Joviano. Bom dia, Antero. Bom dia, Tiago França. Antero, eu sou coordenador de infraestrutura do CONSEG, Conselho de Segurança da Grande Morada da Serra. Certo. Antero, eu encaminhei o Tiago aí um ofício. Primeiro eu mandei para o Atenor, mas não atendeu o pedido. Encaminhei para ele, assim estive com ele aqui do CPA 3, onde está uma reivindicação do Jajá Neve, e eu falei para ele a situação do CPA 4. Ele falou, me manda um ofício. Encaminhei o ofício para ele. Mas já deu um resultado que eu já vi uma faixa aqui já, próximo do centro de saúde, né? Eu quero te agradecer. Tiago, é o seguinte, eu peço a você, em nome da comunidade, não é Joviana, em nome da comunidade, das pessoas idosas que atravessam essas 4 pistas aqui do CPA 4, que é a Avenida Curió e a Avenida Tuiuiu, da segunda e primeira etapa, terceira etapa, praticamente eles ficam hora esperando a boa vontade do motorista, os condutores de veículo e de moto que não têm um respeito pelos idosos, não têm respeito pelas pessoas, atravessa canteiro de um lado para outro, sobe em cima do canteiro, né, de moto e de carro, não respeitando a população. Aqui, quase toda semana, uma pessoa é atropelada aqui no CPA 4. Então eu peço para você, está lá no rodapé do ofício que eu encaminhei, meu telefone. Entre em contato comigo que eu vou andar com você e mostrar aonde que é os gargalos mais problemáticos dentro do CPA 4. Aqui, próximo à rotatória da caixa d'água, não tem nenhuma faixa. Motorista, às vezes eu mesmo fico lá horas esperando a boa vontade de um motorista parar para mim poder atravessar. Né? Principalmente no dia de feiras, é o problema mais grave que enfrenta o grande CPA 4. Né? Tá bom. Então, a coisa, eu peço a você, dá uma olhada. E outra coisa, os pontos de ônibus não tem nem identificação. Tá, os motoristas param onde eles quiserem. Tá? Muito obrigado, Muito Joviano. obrigado pela faixa lá do Posto de Saúde, da terceira etapa. Tá muito bom. obrigado, bom dia, hein? Tá, bom dia, muito obrigado, Joviano. O secretário Tiago para responder. Joviano, bom dia. Nós estaremos, vou pedir para a nossa equipe entrar em contato contigo para a gente solucionar essa outra demanda sua. Realmente a faixa do posto de saúde já foi feita, sábado eu estive em loco verificando, né, e o senhor bate numa tecla que a gente tem sempre comentado acerca do trânsito de Cuiabá, que o grande nó no trânsito de Cuiabá, ele é essencialmente comportamental. Né, e eu fico feliz quando eu ouço áudios como o do senhor, né, preocupados aí dentro daquilo que a gente acabou de discutir no primeiro bloco com o Antero, né, que é a questão da segurança viária, que o trânsito não é feito e composto apenas por automóvel, mas existem outros atores. Né? A feira do CPA já está passando por um processo de estudo da nossa equipe. Sexta-feira passada estive lá com o Aldo da Regional Norte, né, para a gente tentar resolver. Aliás, Antero, eu acho até um absurdo feiras hoje, né, em capitais como Cuiabá, em grandes avenidas, como aquelas 4 pistas ali do CPA, acho que a gente tinha que ter eu propus até eles para que a gente pudesse remover isso para outras ruas, né, mas não naquelas 4 avenidas, mas já existe uma construção em torno de uma melhoria nesse sentido, né, e a gente vai estar em loco aí, Joviano, né, atendendo a sua demanda. Tá, eu gostaria de pedir ao secretário que a gente fosse mais num bate-pronto agora, porque nós temos algumas perguntas chegando aqui pelo WhatsApp para poder atender a maior parte dos ouvintes. Tem um ouvinte aqui que não colocou o nome, mas eu vou ler a pergunta. Bom dia. Aproveitando a presença do secretário, peço que ele explique qual o motivo no aumento do retorno de acesso à Estrada da Guia, ali próximo dos motéis,
pois poderiam retirar aquela placa enorme e criar mais uma faixa de tráfego para retorno. E ainda ressaltar a necessidade de exigir adequações para a liberação dos projetos fora da obra. A exemplo do Colégio Plural. Realmente, mas aqui parece que vai ser duplicado pelo governo do estado. Exato, existe esse compromisso do governador nesse sentido, tanto a guia quanto a MT 251 da Chapada. Vai ser duplicado até o Rodoanel. Até o Rodoanel. Tá. Tem aqui Davi Vieira. Gostaria de saber por que essa gestão do prefeito Mauro Mendes ainda não investiu em reforma dos pontos de ônibus e construção de novos pontos de ônibus. Dia 31 nós vamos lançar, né, o primeiro abrigo de ônibus ali na Avenida Lava Pés, lançando o programa de abrigo de ônibus em Cuiabá, resolvendo definitivamente esse problema, né, um compromisso que o prefeito assumiu, inclusive, para lançar no mês de aniversário. Tivemos um atraso em relação a isso. Agora, dia 31 de julho, a gente já vai implantar o primeiro, né, uma espécie de protótipo para a sociedade ter conhecimento, né? A ideia é a gente, nesse segundo semestre, implantar 200 abrigos de ônibus novos na região central, né, e atender também os bairros que existe essa demanda, essa necessidade. Eu sou colega do professor Lorenberg na TV Pantanal e ele é usuário do transporte coletivo. Sei, e meu professor, inclusive. E ele reclama muito de que não existem informações nos pontos de ônibus. Nesses novos pontos de ônibus. Terão informações também. Nós lançamos também... Tá, vocês vão lançar isso quando? Dia 31 de julho agora. 31 de julho. E termina quando? A cidade não, é um programa permanente. Pois é, um programa permanente, mas o que vai ser feito neste ano e no ano que vem? Não, para esse ano, 200 abrigos, né? 200 abrigos. 200 abrigos. Cuiabá tem quantos abrigos? Cuiabá tem 619, se a minha memória não estiver me traindo. Então, um terço será concluído este ano. Exatamente. Tem aqui uma outra indagação de 220 abrigos, para ser mais específicos. Este ano. Esse ano. Tem aqui uma declaração do Olívio Alexandrino, do CPA. Se a fiscalização fosse rigorosa, nenhum ônibus coletivo estaria circulando em Cuiabá. E aí o usuário também seria totalmente penalizado, né? Agora, sobre essa questão da vida útil da frota, você falou aí, nós notificamos, né? A Pantanal hoje, ela retirará, ela tem 29 ônibus 2005 circulando, a integração tem 21, né? Nós estamos no aguardo da... Elas são notificadas para trocar essa frota. Isso, o contrato de concessão prevê isso, né? Nós estamos trabalhando em cima dele. Tá. No cálculo de tarifa, quando eu fui vereador em Cuiabá, eu sabia disso. Hoje não sei, estou desatualizado disso. Mas a tarifa é R$3,20 hoje em Cuiabá, não é isso? R$3,10. R$3,10? Então, R$3,10 em Cuiabá. Bom, com essa tarifa de R$3,10, quanto daqui que é para renovação de frota? Porque antigamente, quando eu era vereador, você, ao definir o reajuste da tarifa, você tinha um valor calculado ali que possibilitava ao empresário renovar a frota. Eu me lembro até que o governo Dani de Oliveira criou um fundo e reteve o dinheiro da frota. Existe um quantitativo, Antero, não me recordo agora de cabeça, mas existe realmente um quantitativo, né, para que realmente, né, esse seja destinado para renovação de frota. O grande problema da tarifa hoje de Cuiabá, né, que impacta, o prefeito tem falado isso bastante também, é a questão do passe livre, né? O passe livre hoje ele custa para os cofres da prefeitura, né, R$1,5 milhão de reais, né, mês aproximadamente, né? Nós somos, salvo engano, a única capital do país onde 50% quem arca é o município, os outros 50% é o próprio usuário do transporte coletivo mesmo convencional, né? Pra você ter uma ideia, o município vizinho aqui, Várzea Grande, né? O estudante ele arca com os outros 50%, né? Eu acho que essa é uma temática que precisa ser amplamente debatida, né? De uma maneira mais, ser mais amadurecida, né? Junto com a sociedade, né, para que a gente não leve o sistema para o estrangulamento. Nós fizemos uma projeção, sem o passe livre, a tarifa de Cuiabá hoje estaria aproximadamente R$2,78. Bem, Cuiabá são 8h02. A primeira hora do Jornal da Capital desta terça-feira foi um oferecimento de Tauro Motors. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande.
Tauro Motors 3051-2500. Secretário, obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos, Antero. Em julho voltamos aqui para comemorar o primeiro e depois no final do ano para comemorar os 220 pontos. Se Deus quiser, e a gente está se esforçando para isso. Tá certo, são 8h02, intervalo e voltamos. Jornal da Capital, primeira edição. Jornalismo levado a sério. Apresentação, Antero Paes de Barros. Continue na Capital. Voltamos já. Capital. Ai, amiga, tudo bem que seu namorado é forte, alto, bonito e parece um artista de televisão, mas ele não tem uma L200 Triton, tem? Promoção MIT Fácil L200 Triton HLS Flex modelo 2015. Entrada mais 35 parcelas de R$ 986,35. Mais balão final. Confira o regulamento nas lojas. Tauro Motors, sua revendedora Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. 3051-2500. No